dê poder ao homem e descobrirá quem realmente ele é. Essa frase aí é de Nicolau Maquiavel, mais conhecido como Maquiavel, o cara que ficou muito famoso por ter escrevido um dos maiores livros dele, que foi O Príncipe, que fez muitas pessoas mudarem a sua maneira de pensar até mesmo nos dias de hoje. Mas essa frase específica que eu acabei citando no início do vídeo traduz muito o significado e também o resume o que é a história que eu vou contar no vídeo de hoje. Fala, aqueles brancos aqui, a Spire e meu amigo, vamos agora contar a história desse quadrinho que eu tenho muito carinho e também que é um quadrinho muito interessante para você que é um fã do Homem-Aranha. Pois hoje vamos contar a história de Homem-Aranha com grandes poderes. Bom, já deu para entender o que é o vídeo de hoje então, né? Então cheio de enrolação? Vai vendo! Bom, a história acaba nos iniciando do Peter Parker literalmente em um ringue de luta. Ele basicamente tá no ringue de luta e tá lutando lá, ele acaba vencendo o adversário dele, e aí, enquanto isso, nós temos uma narração em off, onde está basicamente o Peter Parker falando um monte de coisa, dizendo a vida é boa, hoje em dia você consegue tudo que você quer, você consegue dinheiro, emprego, mulheres, um monte de coisa. O Peter Parker, após vencer a luta, o Homem-Aranha, ele acaba indo para um corredor, e aí no corredor tem um monte de gente adorando o Homem-Aranha, falando, oi Homem-Aranha, não sei o que, eu sou muito seu fã. Aí o Peter Parker acaba saindo lá no local e acaba entrando, por assim dizer, no camarim, no banheiro, por assim dizer, onde tem os outros lutadores que também estavam participando. E lá dentro, acaba que vem um dos adversários que tinham lutado contra o Homem-Aranha e fala que ele vai sair, dá até parabéns por conta da luta, um monte de coisa assim do tipo, e se ele não tá interessado de ir junto com ele. E o Peter Parker fala que não, que ele tem um monte de coisa pra resolver, pessoas pra encontrar, e aí, após isso, é nos cortado para o flashback. No caso, lá no passado, onde o Peter Parker ainda era só um jovem nerd bonzinho que estava sofrendo, basicamente, por assim dizer, uma tortura pelo próprio Flash Thompson, onde estava agredindo ele, fazendo um monte de coisa, ele passando um monte de vergonha porque ele é muito apaixonado pela Liz Allen, ele fica toda hora falando como seria bom se ele pudesse namorar a Liz Allen, é uma mulher que é muito apaixonada nesse período da escola. E aí, após isso, o Peter Parker acaba voltando para casa e a Tia May acaba recebendo ele como uma, por assim dizer, uma boa mãe, falando o que aconteceu, porque o Peter Parker estava meio estranho. Aí o Peter Parker acaba ignorando ele. Aí o tio Ben percebe que ele tá meio mal, vê o jeito que a May fica tratando ele como se fosse realmente um menininho, e aí acaba falando com o Peter Parker, falando que o Peter Parker chega um certo momento da vida que ele precisa andar, mas não com os pés, mas sim com rodas. E aí o Peter Parker fica muito feliz porque ele entendeu a mensagem que o tio Ben finalmente conseguiu comprar um carro para ele. E aí realmente é isso. O tio Ben acabou comprando um carro para ele e acaba mostrando realmente esse carro onde ele acabou comprando, e que não é um carro muito bonito, não. É verdade. É um carro meio estragado, coisa assim do tipo, mas o tio Ben acaba sendo bem otimista, falando que é um carro que os dois podem ir consertando junto, colocando novas peças, coisa assim do tipo, melhorando a cada vez ao longo do tempo o próprio carro. Peter Parker fica meio com uma cara meio estranha assim, porque acaba não gostando muito da situação do carro, mas enfim, aí segue a história. E aí mais pra frente é nos contado realmente o Peter Parker dentro do local de ciências, onde foi basicamente onde ele acabou sendo picado pela aranha. Que a aranha passa lá no local, acaba sendo infectada e acaba picando o Homem-Aranha, no caso do Peter Parker, e aí acaba tendo superpoderes. E aí Peter Parker acaba aproveitando esse momento por ele ter superpoderes e acaba tentando revidar o Flash Thompson. Claro, ele não tá querendo, por assim dizer, agredir o Flash Thompson, mas tá querendo provocar. Acaba que naquele certo momento ele acaba dando um rolé, por assim dizer, no Flash Thompson, mas o Flash Thompson acaba até que mesmo ignorando. Ah, se o nerd fez isso, deixa pra lá. Ele acaba até ignorando. O Peter até mesmo tenta chamar ele pra briga, mas acaba que ele acaba ignorando. Após isso, ele acaba vendo lá num cartãozinho, onde tem basicamente um anúncio falando que se você conseguir aguentar 5 minutos com esse cara, você acaba ganhando $3.000. Um assunto, uma propaganda bem parecida com o que acontece no primeiro filme do Homem-Aranha. Mas enfim, e aí é cortado realmente o Peter Parker indo para esse ringue de luta. O Peter Parker já naquele momento já estabelece que não é legal que as pessoas sabem que ele é o homem com superpoderes. E aí acaba que ele coloca uma meia calça, por assim dizer, na cara dele para conseguir lutar contra o cara lá e acaba lutando. É claro que o Homem-Aranha acaba vencendo ele. E aí o cara acaba até pagando dinheiro para o Peter Parker de boa, falando até mesmo que quer conversar com ele depois,
porque ele achou muito impressionante o jeito que ele acabou lutando contra o outro cara que tava no ringue de luta. Mais tarde, acaba que o Peter Parker acaba pegando aquele carro que o Tio Ben deu pra ele e acaba vendendo esse carro e acabou comprando um novo, junto com o dinheiro que ele também tinha, acabou juntando os dois e acabou comprando um novo carro, bem mais potente, bem melhor do que era o outro carro que o Tio Ben tinha dado. Um carro que o Tio Ben queria muito utilizar para o Peter Parker, para eles dois acabarem tendo um momento mais juntos entre eles dois, tipo pai e filho, para conseguir consertar o carro, mas acabou pegando esse carro e comprando outro. Enfim. E aí o Peter Parker, após comprar esse carro, ele acaba indo para a casa da Liz Lane e acaba olhando lá o local, tal, porque como já foi nos mostrado, ele é muito apaixonado por ela, e acaba que ele fica lá olhando, e aí acaba que naquele mesmo momento que ele tá olhando lá, o Flash Thompson chega. E aí o Flash Thompson tenta tirar satisfação com o Peter Parker pra saber, Peter, o que você tá fazendo? Coisa assim do tipo, o que você tá fazendo aqui na frente da casa da minha namorada? E sim, já que o Flash e a Liz são namorados dessa época. E aí, ok, eles ficam lá, e o Flash Thompson tá tentando reconciliar uma relação com ela, porque pelo que parece, no passado, o Flash Thompson fez alguma coisa, parece que ele acabou saindo com outras garotas, e a Liz Lane acabou descobrindo, e não quer ter papo com o próprio Flash Thompson. E aí o Flash Thompson, vendo que o Peter Parker tá de carro agora, ele sabe que a Liz gosta de corrida. Então ele acaba fazendo isso. Bom, ele quer impressionar a Liz e acaba querendo fazer um racha, por assim dizer, com o Peter Parker. O Peter Parker acaba até mesmo não querendo fazer aquilo, porque acha tudo uma idiotice, mas aí o Flash Thompson acaba provocando e o Peter Parker acaba realmente aceitando a provocação e realmente vai pra fazer o racha com o Flash. E aí, ok, os dois acabam indo para um parque para realmente conseguirem fazer o racha até mesmo com segurança. E aí acaba que o Flash Thompson tá realmente bem na frente, mas aí o Peter Parker, por trás de carro novo, carro bem mais potente, coisa assim do tipo, evidentemente ele consegue vencer a corrida. Mas acaba que o carro até que acaba sofrendo um leve arranhão, porque ele quase acaba, por assim dizer, atropelando um guaxinim que estava na avenida. E aí acabou que naquele momento ele acabou deslizando assim o carro e acabou quebrando um pouco o carro, deixando ele bem amassado. E após chegar aí em casa, o Tio Ben acaba tentando tirar satisfação com ele, querendo saber o que aconteceu, Peter, porque o carro tá desse jeito. E aí o Peter Parker acaba pensando o seguinte, cara, faz o mesmo de sempre. Fica com raiva, fica com uma cara meio com raiva, coisa assim do tipo, que ele acaba te ignorando e você não tem que dar satisfação. E aí, beleza, ele faz realmente isso, o Tio Ben fica preocupado, pô, o que aconteceu com o carro, não sei o quê. Aí o Peter Parker fala, pô, tio, eu acabei pegando um carro emprestado, até eu conseguir consertar o outro, coisa assim do tipo, e eu não quero falar porque eu tive um dia muito difícil. E aí, quando o Peter Parker vai pro quarto, ele acaba se martirizando muito pela situação que acabou acontecendo com a Liz, com o Flash Thompson, coisa assim do tipo, e aí ele lembra do cartãozinho que o cara tinha dado lá no início, quando eu tava fazendo o pagamento. Ele acabou dando um cartão e acabou que ele foi ver esse cartão que era justamente, por assim dizer, para fazer uma negociação realmente sobre o ringue de luta. E aí, ok, o Peter Parker acaba aparecendo lá, corta pra essa cena onde ele já tá com outro traje, com uma máscara bem mais parecida com o do Homem-Aranha. Até que legal que nesse quadrinho vai mostrando vários estágios, por assim dizer, da construção da roupa do Homem-Aranha. Mas enfim. E aí acaba que o Homem-Aranha tá lá, lutando com um cara lá, o mesmo cara do início da história, e acaba que eles estão lutando, coisa assim do tipo, e aí o Peter Parker acaba, tipo assim, deixando ele realmente lutar contra ele, por assim dizer, dando uma esperança que esse cara vai vencer, mas aí o Peter Parker acaba até falando, cara, vou mostrar meu melhor, e acaba derrotando o cara facilmente. Aí, após ele acabar derrotando o cara, que veio realmente o negociador pra falar com o Peter, ele fala, pô, muito bom o que você acabou fazendo, que impressionante, coisa assim do tipo, até mesmo o próprio lutador acabou chegando para o Peter Parker, falando, cara, você tem talento, não sei o quê, impressionante as suas habilidades que tem, dá algumas dicas para ele acabar não se perdendo futuramente por conta desse mundo, porque ele vê o potencial no Peter, mas acaba vendo que, cara, tenha cuidado, coisa assim do tipo. E aí após isso, acaba que esse chefe leva ele para, por assim dizer, para uma sala para eles acabarem negociando sobre esse papel. Ele acaba vendo muito potencial para o Peter Parker, no caso o Homem-Aranha, porque ele vê que ele tem uma força muito grande, conseguiu derrotar um dos caras mais fortes lá do ringue de luta e quer fechar uma negociação. O cara basicamente ir para um programa de TV, fazer alguns espetáculos, fazer sessões de ringue de luta, coisa assim do tipo, e acaba que esses dois caras estão tentando convencer o Peter Parker a aceitar esse contrato, falam que ele pode ter muito dinheiro, alguns auxílios, um monte de coisa, e aí o Peter Parker acaba até que realmente aceitando isso. Ele acha a proposta muito interessante, começa também a botar os seus direitos realmente, e aí acaba que o Peter Parker fala, não, eu quero que o meu nome seja Homem-Aranha, acaba tendo uma leve briga lá, porque os caras estão tratando o Peter Parker como criança, e aí o Peter Parker, de uma forma até mesmo
mesma, poderia dizer, arrogante, acaba falando, cara, eu quero o Homem-Aranha, eu não sou mais um menino, eu tô falando, batendo papo aqui de homem pra homem, e eu quero que seja o Homem-Aranha. Vendo a grande oportunidade, o grande dinheiro que tá na frente dele, por conta do Peter Parker, acaba que ele realmente aceita. Só que aí ele tem que trocar de uniforme. Aceita o nome dele ser o espetacular Homem-Aranha, Peter Parker até que aceita esse codinome, e aí acaba que ele precisa trocar o traje, porque não dá pra ele estar utilizando aquele traje vai e feio lá. E aí, nesse momento, entra em cena uma mulher chamada Tiffany, onde essa mulher vai ajudar o Peter Parker a realmente a construir o seu próprio uniforme. E é nos apresentado realmente essa personagem, a Tiffany. Essa Tiffany, ela acaba sendo secretária, por assim dizer, uma assessoria do Peter Parker, onde ela tenta fechar esse lance. E aí acaba que o Peter Parker fica encantado com ela, por ela ser um mulherão, né, muito bonita, coisa assim, tipo, tal, chama até ela de gostosa, muita coisa assim. E aí acaba que ele realmente acaba, tipo assim, por assim dizer, fechando um patrocínio, por assim dizer, com ela, onde ela vai ajudar a realmente se levar esse título de espetacular, o espetacular Homem-Aranha. Enfim, após isso, o Peter Parker acaba novamente retornando muito tarde depois para casa. Ele acaba olhando para a janela que os tios estão esperando ele retornar, só que por eles serem idosos, tal, normalmente idosos dormem mais cedo, tal, eles acabam dormindo, e aí acaba que o Peter Parker entra por uma janela e acaba tentando subir as escadas, mas aí percebe que realmente os tios acabaram acordando e o Peter Parker bate o pé para realmente acabar se deitando e fingir que tá dormindo, e o tio Ben acaba chegando lá preocupado para ver se o seu sobrinho tava bem. Aí o tio Ben acaba percebendo que o seu sobrinho não tá agindo como ele era com ele, antes dessa picada. Enfim, por conta do Peter Parker, por assim dizer, por ter ficado no ringue de luta, ter virado a noite, acaba que ele não teve uma boa noite de sono. E aí, nesse dia seguinte, acaba que ele tem prova. E aí acaba que tá a Liz Allen no lado dele, o Peter Parker tá tentando fazer a prova e tal, só que ele tá tentando fazer porque tá com muito sono. E aí acaba que a Liz Allen fica muito com raiva porque ela tá tentando copiar a prova do Peter. E aí acaba que o Peter Parker tá lá agitando o armário depois da prova, e a Liz Allen chega pra cima dele e fala, pô, Peter, você não tava fazendo nem pra fazer uma brincadeira, tal, tava tentando te copiar, não sei o quê. E aí acaba que percebe que o Peter Parker, e aí acaba que ele tá tentando conversar com ela, e ela percebe que ele tá começando a sangrar. E aí o Peter Parker desmaia nesse momento. Por conta desse desmaio, acaba que ele acorda novamente, já no hospital, e os seus tios estão lá muito preocupados com ele. Só que aí o Peter Parker fica muito... percebe que eles estão lá, mas ele acaba sendo muito ignorante com os dois tios, né? Também com o tio Ben. Acabam falando que eles nunca estavam lá para ajudar ele nos momentos que ele estava realmente precisando lá na escola, com o Flash Thompson, nas situações que ele realmente estava precisando. Ele acaba brigando com eles, tal, de uma maneira bem grosseira, falando que eles basicamente nunca tiveram para apoiar, para ajudar ele em momentos que ele realmente precisava ser apoiado, como, por exemplo, ter sofrido bullying. E aí acaba falando, pô, já que o doutor falou que eu não tenho descanso, então sai da minha sala que eu preciso descansar. Dei essa resposta bem arrogante para eles dois, né? Enfim, e acaba que mais horas depois, o Peter Parker tem que retornar para realmente fazer o ringue de luta. Só que agora vai ser a estreia. É a noite que o Peter Parker vai se estrear com o nome de Espetacular Homem-Aranha, com o novo visual e tudo. E aí acaba que nesse momento é nos mostrado o primeiro, por assim dizer, visual do Peter Parker, que já tá muito próximo, que a gente já conhece realmente dos quadrinhos aí. E aí é nos mostrado esse novo visual dele, que é um visual muito bonito, me lembrou até um pouco esse visual, o Espetacular Homem-Aranha 1. Eu acho que teve, se eu não tiver enganado, teve até umas artes descartadas que foram algo parecido com isso. Eu achei até interessante. E acaba que eles estão realmente lá conversando lá com os dois, a assessoria dele, a Tiffany, que tá conversando com o Tucário, o Peter Parker tá lá no meio, falando como é que tem que ser a luta, pra ele arrebentar, que é essa noite de estreia, coisa assim do tipo. E acaba que nesse momento, realmente o Peter Parker vai lá e acaba realmente fazendo o seu show. Ele acaba sendo noticiado por um monte de jornal, pelo calendário diário, um monte de coisa lá que acaba sendo realmente negociado. E acaba que, basicamente, ao mesmo tempo que tá rolando essa luta, tá realmente rolando uma negociação por trás de uns caras lá que o cara tá tentando convencer que o Homem-Aranha agora vai ser sucesso mundial. Que agora eles vão alavancar as emissoras de TV, um monte de coisa assim do tipo. E aí, enfim, após a luta, acaba que o Peter Parker leva a Tiffany para um topo de um prédio e acaba que os dois lá estão conversando e tal, tendo uma conversa, e a Tiffany tenta descobrir quem é o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha quer permanecer com a sua identidade secreta, já que ele acha que não é o momento agora de ficar revelando sua identidade por certas questões, tanto com os tios, coisas assim do tipo, sua imagem, coisas assim do tipo. E a Tiffany compreende, e aí o Peter Parker fala que tem que ir embora porque tem que voltar para casa. E aí realmente o Peter Parker acaba realmente retornando para casa,
porque ele tem que se preparar, porque a partir de amanhã vai ser não somente uma grande estreia para o Peter Parker, como já rolou nesse dia que eu acabei contando para vocês, mas amanhã vai ser realmente um programa que vai ser transmitido, vai ser realmente um boom para a vida do Homem-Aranha, que vai determinar todo o sucesso e a carreira do personagem. E aí a Tiffany acaba realmente falando com o Peter Parker que ele precisa fazer esse show ser espetacular, coisa assim do tipo. Peter Parker acaba indo para o colégio e acaba desenvolvendo seu primeiro lançador de teia. E aí acaba que na noite seguinte, acaba que realmente tem esse espetáculo de ringue de luta, com o nome do Homem-Aranha sendo destacado. E aí acaba que os caras estão com medo, porque, pô, cadê o Homem-Aranha? Ele até agora não chegou, não sei o quê. Era pra ter chegado faz tempo, era pra ter chegado até mesmo antes. Pelo menos ter uma conversa, um aquecimento, não sei o quê. Mas aí acaba que o Peter Parker chega de surpresa com o seu uniforme definitivo, com seus lançadores de teias, e aí acaba que realmente consegue vencer o grande, por assim dizer, o grande rival que era da noite, que ia contra o Homem-Aranha. E aí, após realmente o Peter Parker ter feito todo o sucesso, pessoas aplaudem o Homem-Aranha, Peter Parker acaba retornando para casa, só que novamente, muito tarde. Os tios estão lá na cozinha, tentando tomar café para eles permanecerem acordados, só que aí acaba que realmente, aí o Peter Parker chega, acaba realmente abraçando os dois e acaba tendo lá na mente dele, falando que os tios nunca vão entender, mas que é importante que eles não saibam disso que ele tá fazendo, que talvez eles não iam apoiar, até mesmo ia falar pra ele sair desse tal ringue de luta, um monte de coisa assim do tipo. Quarto, realmente pro dia seguinte, e aí o Peter Parker tava conversando com a Liz Allen, até mesmo, por assim dizer, chavecando a menina, porque tá, por assim dizer, tentando ganhar confiança para eles terem talvez um encontro, coisa assim do tipo. Após isso, é-nos cortado para o nosso tão querido e amado JJ Jameson, que tá lá no Clarim Diário, vendo o Homem-Aranha, e acaba vendo aquele personagem e acaba achando muito estranho. Ele acaba falando lá com seus agentes, com os outros repórteres, que, pô, esse personagem parece que é uma ameaça, do nada ele aparece no ringue de luta, quem é ele, por que ele se esconde, um monte de coisa assim do tipo. Eles precisam descobrir quem é aquele homem, por que ele usa máscara, por que ele tá se escondendo, por que ele apareceu um monte assim do nada. Até os caras falam que, tipo, pô, Jameson, também tem outros heróis aqui do mundo, eles até mesmo citam o Quarteto Fantástico, pô, tem o Quarteto Fantástico nesse universo, mas é porque ele é diferente, ele usa máscara. Enfim, eles estão literalmente uma caçada pra ir contra o Homem-Aranha, mesmo que as outras emissoras e até mesmo o público estão amando esse lutador, o Homem-Aranha. Enfim, e aí acaba que naquele momento, né, após eles citarem o Quarteto Fantástico, Peter Parker tá lá, o danadinho, tá literalmente tendo um momento romântico e também de chavecagem com uma fã dele, onde eles estão lá conversando, mas eles estão vendo lá de longe, ao mesmo tempo que estão almoçando, o Quarteto Fantástico, que está lutando contra um monstro verde, um kaiju, por assim dizer. Estão lá lutando os dois, e aí acaba que eles estão lá, basicamente até mesmo se beijam, coisa assim do tipo, um super-herói. Cai pra noite, e aí o Peter Parker acaba indo pro apartamento da Tiffany, e aí acaba que os dois realmente acabam conversando sobre isso, e aí ele fala que ele tá muito atrasado, porque ele tinha, por assim dizer, um encontro marcado, por assim dizer, com a Tiffany. E aí a Tiffany acaba que ela já sabia de tudo, ela sabia que o Peter Parker tava tendo um encontro com essa fã, acaba que eles têm esse encontro, que eles precisam realmente treinar pra realmente, porque ele vai fazer uma entrevista em um programa de rádio, por assim dizer, de TV, onde basicamente vai ser uma entrevista sobre quem é o Homem-Aranha. E aí, beleza. Corta lá, mostra o Peter Parker basicamente dando suas entrevistas, fazendo seus espetáculos, levantando carros, um monte de coisa. E ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, tá acontecendo paralelamente uma negociação, por assim, pelo que se dá a entender, que tá rolando uma negociação de $20 mil, coisa assim do tipo. E aí os caras vão falando, pô, você tá querendo $20 mil, não sei o que, tal, rolando uma negociação. Mas na verdade, não é uma negociação. Mas na verdade, é o James Carradine, não fala que é o James Carradine, mas é o James Carradine que tá em cena, que está roubando o cara daquele mesmo local onde o Peter Parker está lá nos bastidores, onde ele está roubando para conseguir pegar o dinheiro, conseguir se safar. Após isso, o Peter Parker, após encerrar todos esses seus shows, acaba que ele acaba indo para o local e passa James Carradine no corredor e os policiais gritando, pô, parem ele tá com dinheiro, ele tá levando a grana, não sei o quê. Aí o Peter Parker vê o cara e falou, pô, ele tá vindo, ele tá sumindo, né? Ah, mas ele roubou. Cara, vou apertar aqui pra ele ir pro elevador e ele conseguir subir. E aí, beleza, ele literalmente faz isso, dá espaço pro cara entrar, entra no elevador, consegue fugir. Aí o policial até mesmo fala, pô, você podia ter impedido, não sei o quê. Aí o Peter Parker acaba mesmo falando, pô, cara, sinto muito, mas esse não é a minha obrigação. Essa é sua obrigação de fazer isso. Enfim, já tá dando a entender o que vai acontecer depois, né? Aí, enfim, é nos cortado pra algumas horas mais tarde, aí o Peter Parker tá literalmente por assim dizer, uma balada da vida, onde ele está lá curtindo, tá lá a Tiffany, um dos negociadores que tá junto com ela, falando sobre o Homem-Aranha, falando que ela precisa realmente incentivar o Homem-Aranha a fazer certas coisas assim do tipo, e ela fala que
que ela não é, por assim dizer, uma escrava, por assim dizer, uma serva dele, porque o Homem-Aranha pertence a ela, ele tá em negociação com ela, ele, por assim dizer, é o seu produto, por assim dizer, e aí acaba que o Peter Parker até mesmo chega lá pra tentar incentivar, ele até fala, pô, que eu vou demitir a Tiffany, e aí o Peter Parker, pô, se você demitir a Tiffany, eu vou junto com a Tiffany. Enfim, mas aí o cara demite ela. É toda uma confusão que acaba acontecendo. Mas aí, após isso, é nos cortados para um momento até mesmo muito delicado, que é a situação dos tios. A escola acabou realmente enviando um comunicado para o tio Ben e a tia May, falando que o Peter Parker anda ultimamente muito diferente. Eles normalmente não publicam uma carta para os pais, mas eles acabam reparando que o Peter Parker é o melhor aluno que eles têm. Só que eles estão muito preocupados com a ação que o Peter Parker tenha tido nesses últimos semanas que acabaram acontecendo. Ele acabando saindo mais cedo, ele dormindo nas aulas, ele tirando notas baixas, um monte de coisa desse tipo, até mesmo incentivando que talvez, normalmente esses casos costumam ser pessoas que talvez estejam envolvidos com produtos ilícitos, podem estar talvez entrando em certos locais criminosos, se afiliando a isso, enfim, dando a entender que talvez o Peter Parker pode estar envolvido com coisas erradas. E aí o tio Ben fica literalmente muito acabado, ao mesmo tempo com muita raiva com o que está acontecendo, muito chateado, porque, pô, ele literalmente fala que a escola tá achando que o nosso filho, nosso sobrinho no caso, é um usuário, que ele tá saindo pra usar coisas. E a tia May até tenta consolar ele, porque ele não tava sendo literalmente assim nesse momento. Antigamente ele era um menino perfeito, um menino incrível, um menino tão doce, um menino tão servidor, um menino bom filho, basicamente. Um bom filho que serve a seus pais, coisas assim do tipo. E a tia May tenta consolar ele que ele vai realmente ser uma pessoa boa, que não é só uma fase. Todo adolescente passa por uma fase meio parecida com a aborrecência. E aí o tio Ben fala com a tia May que ele vai tentar conversar com ele tempos depois. Após isso, realmente já no dia seguinte, né, parece que nem apareceu lá na casa de volta. E aí acaba que a Liz Allen tá andando no corredor, e aí basicamente naquele momento que ela tá andando lá no corredor, elas basicamente tá conversando sobre aquele assunto que eu falei lá no início do vídeo, onde o Flash Thompson tá andando com outras mulheres e ela acaba descobrindo que ele tá novamente andando com outras mulheres, traindo ela. E pelo que parece, a Liz Allen quer terminar com o Flash Thompson, não quer nem saber dele. Se ele quer andar com essas mulheres, que ande, que ela vai seguir a vida dela. E aí ela vai lá pra conversar com o Peter Parker, pra basicamente os dois acabarem estudando na biblioteca umas 3 horas para justamente passarem em vestibulares. E aí acaba que os dois vão lá, e aí acaba que naquele momento o Flash aparece atrás dele, após eles ir embora, e fala pro Peter Parker ficar atento, porque senão, na próxima vez que ele vê ele encontrando com ela, não vai ficar bonito pro lado dele. E, enfim, aí o Peter Parker acaba nem ligando pra aquilo, pra aquela ofensa do Flash Thompson, e ele acaba até mesmo pensando, falando, pô, se esse cara me dá um soco, eu consigo fazer um soco nele que consegue ele sair daqui pra vários quarteirões daqui. E, enfim, aí acaba que chega às 3 horas, o Peter Parker vai realmente para a biblioteca, mas acaba achando meio chato, e fica na biblioteca e acaba incentivando a Liz Allen pra eles irem para um outro lugar bem mais divertido. E aí, após aquilo, eles realmente acabam indo para uma balada, acabam lá festejando. É cortado para o Clarim Diário, e aí tá o JJ Jameson conversando com um investigador, para que parece do FBI, falando sobre o Homem-Aranha. Quem é esse personagem, já que ele mandou uma investigação para ele. E aí o FBI acaba falando que a última coisa que ele descobriu sobre o Homem-Aranha foi que ele estava tendo um caso com uma fã, e aí acabou que eles tiveram um jantar, coisa assim do tipo, naquele momento onde estava rolando o ataque do Quarteto Fantástico. E aí realmente é nos cortado para o Peter Parker novamente saindo da festa. E aí o Peter Parker e a Liz estão lá de boa. O Peter Parker tá achando aquilo lá maravilhoso. Tá sendo uma lua de mel para ele, já que ele tá com a Liz Allen, a garota que ele sempre foi apaixonado, coisa assim do tipo. Ela tá em cima dele, enfim, um monte de coisa. Mas aí acaba que naquele momento é interrompido porque o tio Ben seguiu ele. E aí após a festa vai conversar com o tio Ben sobre as ações que ele tem tomado. E aí acaba que naquele momento realmente o Peter Parker começa a sentir a sua cabeça fornicar, a berbelhar, por assim dizer, como se tivesse várias abelhas na cabeça dele, e aí ele descobre que vai cair uma pedra em cima do tio Ben. E aí o Peter Parker salva o tio Ben, e é naquele momento que vem um bicho lá, basicamente, atacando a cidade inteira. E aí, naquele mesmo momento, após isso, o Peter Parker fica assustado com aquilo e começa a pegar a Liz Allen e o tio Ben e começar a correr para conseguir salvar os dois. Acabam correndo ao mesmo tempo que aquele bicho, aquele Chitauri, tá basicamente derrotando toda a cidade, quebrando vários prédios, algumas pessoas se ferindo, coisas assim do tipo. E aí é naquele momento que chega realmente o Quarteto Fantástico, o Tocha Humana aparece na hora, enfim, e os dois acabam realmente fazendo aquilo para ajudar as pessoas. O Peter Parker até mesmo acha aquilo meio que pago, porque eles não acham que aqueles heróis fariam aquilo lá de graça, deve ter alguma coisa envolvendo por trás de dinheiro, eles não estão fazendo aquilo lá com puro coração, enfim, já estava aqui naquele momento,
eles estão indo embora, o Quarteto Fantástico tá tentando derrotar o bicho, e o Peter Parker tá lá, tentando realmente ajudar o tio Ben e a tia May, utilizando até mesmo seus poderes pra conseguir ajudar. E aí acaba que naquele momento, os dois acabam indo lá, avançando, e aí acaba que o Peter Parker vê que tem um homem que tá debaixo de alguns escombros. E aí o Peter Parker fala pra Alice ficar com o tio Ben e vai ajudar esse homem que tá em cima dos escombros e tenta realmente ajudar o rapaz, tentar tirar os escombros em cima do cara, só que aí o cara, ele não consegue porque uma pedra cai por cima dele, na frente do Peter, e aí o Peter Parker vira pra trás e tenta novamente levantar a coisa, a pedra, só que ele não consegue, e aí aparece o Coisa e começa a tirar os escombros lá pra ajudar o Peter Parker. Só que aí o Peter Parker realmente acaba levantando os escombros e quando ele vai ver o rapaz, realmente o que tinha acontecido com ele, acaba que o cara tava literalmente com uma foice, por assim dizer, já transpassada do seu peito, e acaba que o Peter Parker literalmente presencia o cara sendo morto na sua frente. Ele fica extremamente desesperado com aquilo, com toda a situação que tá acontecendo, porque ele tentou ajudar o cara, mas acabou morrendo o cara no final, e aí o Coisa, né, acaba até mesmo tentando consolar o cara. Ele fala que não consegue realmente consolar ele, até mesmo faz uma piada porque ele tem um coração de pedra, mas que ele fala que isso às vezes acontece. Mas que a jornada de salvar as pessoas não para por aqui. Se não conseguiu salvar um, vai tentar salvar o próximo, o próximo, o próximo. O Peter Parker fica muito desesperado. E aí até o Ben fala, pô, garoto, você tem um grande potencial. Tenta ajudar aquelas outras pessoas. Aí o Peter Parker ignora e acaba indo embora porque não quer conversar com o Coisa. E aí o Coisa vai lá e tenta pegar o bicho para trazer ele já em direção ao mar para não ferir mais pessoas. E acaba que no final da noite, o Peter Parker junto com o tio Ben, eles estão dentro do carro e eles estão lá conversando. O Peter Parker, novamente, ele tá muito mal porque deixou o cara morrer. Ele poderia ter salvado, mas não conseguiu. E aí o tio Ben não sabe muito bem o que dizer, mas ele viu que ele podia ter feito alguma coisa. Ele falou que deu o seu melhor. Até mesmo ele se relembra na época que ele fazia parte do exército, né? O tio Ben. Ele até mesmo se relembra esse momento da guerra. Hoje ele acaba falando que um dos maiores objetivos da guerra é realmente a sobrevivência. E o Quarteto Fantástico estava lá realmente para conseguir salvar as pessoas, para que eles conseguissem realmente sobreviver. Que eles tiveram um grande poder e assumem essa grande responsabilidade que foi dado a eles. E aí o Peter Parker continua muito triste, mas ele fala que fica muito orgulhoso do Peter Parker por ele ter pelo menos tentado. Mas aí o Peter Parker não gosta nem um pouco daquele elogio, porque ele poderia ter feito mais, enfim, acaba até mesmo tendo um pensamento meio arrogante, porque eu podia ter feito mais, você tá falando uma coisa dessa? Enfim, e aí o Peter Parker fica se martirizando tempo depois, porque basicamente, por conta daquela noite, a Lisa nem quer conversar mais com o Peter Parker, não quer nem falar com ele, coisa assim do tipo, ele até mesmo tenta chegar nela pra tentar dar alguma palavra, mas acaba que ignora ele. Após isso, ele acaba realmente, após a noite, indo realmente pra uma festa, onde tá lá a Tiffany, e a Tiffany tá lá e o Peter Parker acaba falando, o Homem-Aranha diz que quer beber todas, quer beber um monte de coisa, e acaba que ele realmente faz isso. Acaba que vai lá, bebe, vai pra casa da Tiffany, ele tá totalmente bêbado, tá lá vomitando lá no vaso e tal, porque bebeu um monte, e aí ele começa a realmente a se abrir pra ela sobre a situação que aconteceu. Fala que foi o bicho aconteceu lá, que ele poderia ter feito alguma coisa, ela até mesmo fala que isso não é obrigação do Homem-Aranha a salvar pessoas, a obrigação dele é somente isso, não é obrigação dele ser um herói. Peter Parker, ele também nem quer ser um herói, mas ele poderia ter feito alguma coisa pra ajudar, já que ele tinha um poder. Mas aí acaba que o Peter Parker tá basicamente lá, e acaba que quando ele tá muito bêbado, ele acaba realmente desmaiando, e a Tiffany acaba aproveitando aquele momento para descobrir qual é a identidade do Peter Parker, e acaba realmente descobrindo que ele é só um menino, e aí é nos cortado para mais tarde, após isso, onde o Peter Parker acorda daquela enxaqueca lá, e aí é nos mostrado que tem um monte de pessoas da empresa que trabalham com o Peter Parker para a imagem dele, vendo que tá o JJ Jameson falando mal do Homem-Aranha, e que isso é muito ruim para os negócios dele, principalmente por conta do lucro, coisa assim do tipo. A Tiffany tenta mesmo consolar o Homem-Aranha, e eles acabam vendo que o JJ Jameson tá esculachando o Homem-Aranha, e eles falam que isso realmente é uma coisa que pode prejudicar muito a imagem do super-herói, e até mesmo fala do acontecimento que aconteceu horas antes, que foi aquele ataque do Chitauri e o Quarteto Fantástico ajudou, mas o Homem-Aranha tava lá e nem realmente ajudou as pessoas que estavam lá. E aí acaba que os caras falam que assim, se eles realmente querem manter uma reputação boa para o Homem-Aranha, para eles conseguirem ter lucro, agora o Homem-Aranha tem que ser um super-herói. Só que o Peter Parker não quer ser um super-herói.
mas ele é obrigado a ser o super-herói para manter a imagem do espetacular Homem-Aranha bem estabelecida. Enfim, é nos cortado realmente para o Peter Parker sendo realmente um herói. E aí tem um cara lá que tá em cima de um prédio, realmente querendo pular lá. Aí o Peter Parker chega, fala, pô, por que você quer fazer isso? E aí o cara fala que tá endividado, os filhos não gostam dele, um monte de coisa, que ninguém vai se lembrar de mim, me dê alguma palavra de esperança se realmente alguém vai gostar de mim. E aí o Peter Parker fala, pô, são seus filhos. Seus filhos vão lembrar de você. É sério que você quer que seus filhos te vejam todo esbagaçado aí no chão? É sério que você quer que essa imagem que os seus filhos tenham de você? Aí o cara acaba que nem aguenta isso e pula realmente. Aí o Peter Parker vai lá e acaba salvando a pessoa, obrigatoriamente, porque ele nem queria, por assim dizer, ser um super-herói. E aí, beleza, após realmente o Peter Parker salvar aquele cara, é nos noticiado realmente o Peter Parker ter salvado o rapaz lá, o idoso, mas aí acaba que o J.J. Jameson acaba realmente novamente distorcendo, por assim dizer, a imagem que tinha acontecido realmente naquele momento. E acaba que naquele momento o Peter Parker fica muito mal, porque ele tá tentando salvar, é muito difícil ficar fazendo essas coisas, não queria estar fazendo essas coisas, parece que a vida não é mais minha. Aí a Tiffany até mesmo fala, pô, realmente não é mais a sua vida agora. A partir de agora, essa vida não é mais sua. Por conta desse mundo que ele acabou entrando, do crime, por assim dizer. E aí nos cortaram realmente para o próximo dia, e aí tem uns ladrões lá que tem assaltado o banco, e aí eles estão indo lá, basicamente para assaltar, e acabam indo embora com a grana, e o Peter Parker aparece lá e acaba derrotando. Só que aí acaba que eles batem em um certo local, e aí acaba que o carro acaba realmente borolando para cima de um monte de pessoas. Aí o Peter Parker acaba indo lá para realmente conseguir parar o carro antes que realmente acertem as pessoas lá. E por conta disso, por ele realmente ter conseguido ser salvado as pessoas, toda a grana que realmente estava naquele carro acaba indo para os ares e as pessoas acabam realmente pegando todo aquele dinheiro. E aí acaba que novamente é nos cortado por essa gangue que tá conversando sobre a imagem do Homem-Aranha e vê que o Clarim Diário basicamente não tá gostando disso. Tá distorcendo a imagem do Homem-Aranha, um monte de coisa, o Homem-Aranha é uma ameaça. E os caras começam a conversar junto com a Tiffany, que basicamente eles precisam dar um jeito nesse cara. Se ele continuar desse jeito, não vai dar. E aí, pelo que parece, eles estão bolando um plano para pegar o JJ Jameson. E ao mesmo tempo que eles estão mantendo esculacho na Tiffany. Tanto que até mesmo o cara acaba até mesmo puxando o cabelo dela. E aí, após isso, o Homem-Aranha acaba chegando em um longo dia de pessoas sendo salvas, que ele acabou salvando. E o Peter Parker disse que não aguenta mais salvar as pessoas. Que, poxa, isso é um trabalho muito difícil, não sei o quê. E aí, acaba que a Tiffany fala, pô, ele estava ajudando, coisa assim do tipo. E ele fala que não tá gostando disso, que tá achando muito desconfortável. E a Tiffany fala, pô, tá achando desconfortável mesmo? E aí ela olha para o Peter Parker e o Peter Parker vê que basicamente o olho dela tá roxo por conta que os caras basicamente bateram nela horas antes. O Peter Parker tá querendo realmente descobrir o que tá acontecendo, o que os caras fizeram com ela, o que eles vão fazer, e ela acaba revelando tudo. Que basicamente a gangue está indo realmente atrás do JJ Jameson e que vai realmente meter uma bala na cabeça dele. E aí o Peter Parker fica extremamente preocupado e vai realmente pra lá pra conseguir salvar o JJ Jameson e pedir que isso aconteça. E aí o JJ Jameson tá praticamente fazendo uma declaração lá na máquina de escrever dele, ele falando que ele obriga o Homem-Aranha a revelar a sua identidade, e é nesse momento que chega essa gangue para tirar satisfação com ele, e até mesmo fala que eles são afiliados, por assim dizer, ao Homem-Aranha. Aí o JJ Jameson tá nem aí, não quer nem saber dos caras, coisa assim do tipo, e aí basicamente eles acabam quebrando a mesa do JJ Jameson e querem realmente matar o JJ. Só que aí o Peter Parker vai lá e começa realmente a bater nos caras lá para conseguir vencer os bandidos. Mas aí acaba que depois disso, o JJ Jameson acabou que, por ter levado uma pancada meio forte, por assim dizer, ele tava com falta de ar, porque os caras iam matar o JJ, acaba que ele acaba desmaiando, o Peter Parker consegue prender os inimigos, a polícia acaba pegando eles, e ele aproveita aquele momento, já que ele estava escrevendo uma declaração contra o Homem-Aranha, ele acaba pegando aquela máquina e faz uma nova versão, escrevendo que agora o JJ Jameson e o Clarim Diário ama o Homem-Aranha, agradece por Homem-Aranha ter salvado a vida do JJ e que pede para que a cidade, por favor, dê a chave da cidade para o Homem-Aranha, e o JJ acaba acordando no próximo dia falando que ele nunca escreveu aquilo, que aquilo é uma farsa, não sei o quê. E ele acaba que ele vai lá no apartamento da Tiffany pra saber se ela tá bem, pra saber como ela tá, pra falar que conseguiu resolver todas as coisas. Mas aí quando ele vai lá, a Tiffany já tinha ido embora. Foi viajar pra algum outro local e acabou abandonando Nova York. E o Peter Parker acaba que definitivamente não quer mais ficar vivendo essa vida de ringue de luta e abandona isso. No final da tarde, já pra noite,
Peter acaba chegando em sua casa e temos um cenário muito similar a muitos fãs do Homem-Aranha que conhecem, que lê os quadrinhos aí. Onde ele acaba chegando em casa, vê um monte de carros na frente da casa dele, dos tios, e acaba entrando desesperado pra saber o que tinha acontecido. E aí acaba que ele vai lá pra conversar com a tia May, pra saber o que tinha acontecido, aconteceu uma coisa com o tio Ben, não sei o quê. E aí acaba que a tia May fala, Peter, você voltou. E aí o tio Ben aparece atrás dele, fala, Peter, finalmente você voltou. Você tá mais de semana sumido, você faz tempo que você não voltou pra casa. A gente pediu que a polícia fosse atrás de você pra saber onde é que você tava, coisa assim do tipo. E aí o Peter Parker, no final dessa história, acaba abraçando o tio Ben e a tia May, e finalmente, bem decidido que não vai mais retornar a esse negócio de ringue de luta, e vai realmente aproveitar o tempo com seu tio e sua tia, já que ele percebe que ele acaba realmente vacilando muito. No final disso tudo, acaba que é nos cortado para um jornal que tá rodando na casa dos Parker, onde nos mostra o James Carradine, onde ele tá lá na região onde o Peter Parker mora e tá cometendo vários assaltos, e recomenda que as pessoas não saiam de casa e se mantenham trancadas e seguras, porque esse cara é extremamente perigoso. E aí sim, finalizando Homem-Aranha com grandes poderes. Meu amigo, que história maravilhosa de se contar aqui. Eu não vou negar. Cara, como eu falei lá no início do vídeo, eu tenho um carinho enorme por essa HQ aqui. Mas antes, eu preciso deixar uma coisa bem clara, porque eu achava que era, mas eu descobri que não era. Por um certo momento, eu achava que essa história era uma história canônica do Homem-Aranha. Mas não, ela não é. Se eu não estiver enganado, existe uma outra versão dela, que é basicamente a mesma história, só que é uma coleção original da Savage, que são algumas edições aí completas do Homem-Aranha da Savage. Eu até mesmo sonho de comprar essa coleção inteira. Mas essa história, ela não é uma história canônica. Ela só é um outro universo que aprofunda esses meses que o Homem-Aranha estava começando a ser um herói popular. Mas enfim, o que eu tenho a dizer dessa história? Cara, eu não tenho o que negar. Quando eu li essa história, eu acho muito interessante ela, porque ela me lembra muitas vezes o próprio Homem-Aranha do Tobey e do Andrew. Em vários momentos ali, você consegue lembrar o Tobey e o Andrew. Inclusive, Tobey, Andrew e Bunny Maguire. Eu sempre vou bater essa tecla. É muito diferente eu contar a história aqui pra vocês do que vocês pegarem esse quadrinho e realmente lerem. Inclusive, aqueles que tiverem curiosidade e quiserem comprar esse quadrinho aqui do Homem-Aranha, eu vou ver se eu consigo deixar aqui no link da descrição do vídeo para vocês comprarem esse quadrinho, ao mesmo tempo que quando vocês clicam nos links aqui na descrição do vídeo, ajuda bastante aqui o canal. Mas enfim, esse quadrinho, basicamente, ele me lembrou muito os Três Homens-Aranhas, basicamente essas três versões, por assim dizer. Principalmente a versão muito bondosa que eles acabam descrevendo, o tio Ben e a tia May. Quando eles começam a descrever como era o Peter Parker antes da picada da aranha, você lembra na hora do Peter Parker de Tobey Maguire. Mas aí quando você começa a ver ele sendo arrogante, coisa assim do tipo, bem mal, inclusive, você acaba lembrando vários momentos, alguns pequenos momentos, o Andrew Garfield, isso em questão do Peter Parker, e até mesmo, da maioria das vezes, o Bunny Maguire, aquela versão muito egocêntrica. É muito incrível. Eu basicamente amei essa história, é um quadrinho que eu tenho muito carinho, e é uma história que, como eu falei lá no início do vídeo, como eu citei aquela frase de Maquiavel, é uma frase que me lembrou muito isso. É uma história que realmente mostra esse lado podre do Peter Parker. É nos contatos, como eu já falei aqui, que o tio Ben e a tia May, basicamente, eles veem que o seu sobrinho é um cara perfeito, é um cara muito bonzinho, é um cara incrível, basicamente, muito estudioso, coisa assim do tipo, mas aí quando ele ganha os poderes, ele acaba sendo uma outra coisa, acaba sendo muito egocêntrico, pelo que é nos contado durante essa história. Pô, o cara não queria nem ser herói, coisa assim do tipo. Eu achei isso muito interessante. Eu achei muito parecido essa frase do Maquiavel com essa história do Homem-Aranha, pelo menos ao meu ver, né? Mas enfim, é uma história que eu recomendo bastante para aqueles que quiserem ler esse quadrinho, e eu queria pedir para vocês, se vocês querem que eu traga mais vídeos desse formato, com essa estrutura aqui, que aí eu realmente posso trazer mais vídeos relacionados ao Homem-Aranha sobre as histórias dos quadrinhos, mas não somente sobre as histórias dos quadrinhos do Homem-Aranha, mas também sobre curiosidades e outros assuntos aqui envolvendo nossa cabeça de ter tão amado. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal para você receber mais vídeos relacionados a esse herói que nós tanto amamos. E eu te vejo então no próximo vídeo ou nos vídeos que estão lá na tela final. É isso. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your pain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up.